Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre todos nós. Amém. Nós vamos falar hoje um tema que é muito abrangente, mas eu vou fazer uns recortes e também, se Deus preparar outras oportunidades, para dar continuidade, porque é um tema muito extenso, muito relevante, que é o crente e o seu andar. O texto base que nós temos está na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. A palavra grega para andar significa conduzir-se pela vida. Está relacionada com a nossa conduta na vida diária e prática. Aquele que realmente anda com o Senhor, ele tem que andar como Cristo andou, porque o verdadeiro convertido, ele recebe o Espírito Santo. Embora não sejamos salvos pelas obras, mas todo salvo tem boas obras. Então, nós vemos que quando Deus chama uma pessoa, converte essa pessoa, ela anda em novidade de vida. E nós vemos isso desde os apóstolos. Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês a respeito da mudança de um personagem importante bíblico, a mudança total pelo caminhar, pelo andar com Jesus, que é o discípulo João, seu discípulo amado. Vejam bem, irmãos, João, se nós pegarmos, formos lá para o início da sua convivência com Jesus, nós temos 3 pontos aqui para evidenciar. Ele era ambicioso, intolerante e vingativo. Eu vou provar para vocês. Quanto a ambicioso, juntamente com a sua mãe e o seu irmão Tiago, eles foram até o Senhor Jesus e simplesmente queriam algo muito simples. Senhor, na tua glória, permita que um se sente à direita e outro à esquerda. Embora a sua mãe que o encorajou e os encorajou, mas existia uma certa ambição nesses dois. Agora, quanto ao temperamento intolerante, o que acontece? João e Tiago, eles viram um homem que estava expulsando o demônio. E ele soube que aquele homem não seguia juntamente com eles. E aí ele disse para o Senhor: Senhor, tinha um lá que estava expulsando os demônios e nós o impedimos, porque não te segue conosco. E o Senhor Jesus falou: quem não é contra nós é por nós, não os impeçais. Então ele tinha um temperamento intolerante. Agora, temperamento vingativo. Quando o Senhor Jesus pediu para que preparassem um lugar em Samaria para ele, como os samaritanos não se dão, com os judeus, o que acontece? Eles chegaram lá para preparar e eles não o receberam. Então João disse assim: Senhor, quer que peçamos que desça fogo do céu e os consuma, como fez Elias? E aí o Senhor Jesus falou: vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem veio para salvar as almas. Agora, o que acontece com João? Se torna o discípulo do amor. Só na primeira epístola, ou melhor, a primeira carta de João, só na primeira carta, ele empregou mais de 50 vezes a expressão amar. E ele dizia até: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então, aquele que realmente está com Jesus caminhando, é impossível que ele permaneça como veio na presença do Senhor. Então, uma lição para nós,
aquele que caminha com o Senhor, deve andar assim como ele andou. Nós temos em Romanos, no capítulo 12, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, só um parênteses, eu estou contextualizando, depois eu entro nessa folha, tá, para os irmãos acompanharem. No capítulo 12 aos Romanos, diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós temos uma forma de viver que é contrária do mundo e vice-versa. E o que acontece? Nós temos que estar sempre vigiando, porque a forma de viver do mundo, a filosofia do mundo, as concepções em relação ao viver, nós temos na televisão, temos na mídia em geral, na convivência com as pessoas. Então o que acontece? O crente, ele tem que ser como água e óleo, embora esteja convivendo, mas não se misturando com as obras. E eu vejo, nós que trabalhamos com jovens, há muitos anos, acontece o seguinte: até o ensino médio eles caminham com os pais para a igreja, mas no ensino médio eles já começam a mudar a cabeça deles pela convivência. E 70% dos jovens crentes, filhos de crentes, que entram para a universidade e deixam o caminho do Senhor. Essa foi uma pesquisa, algo assim realmente espantoso. Então o que acontece? Vamos trabalhar bastante nas IBDs, Escola Bíblica Dominical. E claro, os pais têm que ser os primeiros a poder ensinar a palavra de Deus para os seus filhos e dar o exemplo. Agora, irmãos, vejam bem, pegando na nossa folhinha, está escrito assim, logo no primeiro tema: vida nova. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, andemos nós também em novidade de vida. É o que nós acabamos de explanar. Agora diz o seguinte: quais são as características então do crente que anda com Jesus? Vida nova. Qual outra característica? Fé. Porque andamos por fé e não por vista. Essa palavra fé, ela é muito abrangente. Aquele que realmente caminha com Cristo, ele tem fé que Jesus é o único caminho, não é um caminho, é o único caminho. Ele tem fé que haverá ressurreição dos mortos. Ele tem fé que a Bíblia é a palavra de Deus e não contém a palavra de Deus. Hoje está muito usual falar, a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Ele tem certeza do caminho que ele está. Por quê? Também porque ele se esforça para buscar sempre de Deus uma iluminação, uma compreensão melhor da sua palavra. Nós temos que entender o seguinte: muitas coisas dependem de nós. Aquele que diz assim: eu vou para a igreja no domingo, tal, algo como uma obrigação ou como um formalismo, mas é a sua vida no dia a dia. Como é a sua vida? A sua vida é pautada, como está escrito: aquele que faz para o Senhor o faz. No seu serviço, aquele que faz para o Senhor o faz. Aquele que dá aula, aquele que faz para o Senhor o faz. Então, aquela parte que nós lemos aqui, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós somos templos do Espírito Santo, e aqui tem que ter culto todos os dias. Então, se o nosso culto é no domingo na igreja,
mas o nosso culto são todos os dias que o Senhor nos fez templo do Espírito Santo. E aqui, como está escrito, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se eu perguntar, teve culto hoje, irmão? Teve, está tendo ainda, nesse templo. Muito bem. Outro item, espiritualidade. Digo, porém, andar em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Aos Gálatas 5,16. Quais são as obras da carne e quais são os frutos do Espírito? As obras da carne é aquela que nós já nos despimos dela, porque somos nova criatura. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, homicídios, bebedices, glutonarias. Quais são os frutos do Espírito? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ou seja, aquele que tem o fruto na verdade do Espírito, né? Na verdade, quando nós falamos fruto do Espírito, vamos pensar como se fosse uma mexerica. Você tem uma mexerica, é um fruto. Esse fruto, ele tem vários gomos. Então, digamos assim, caridade, gozo, longanimidade, cada um. Boa noite, são meus alunos do ensino médio. Henrique e Lucas. Lucas e? Henrique. Seja bem-vindo. Obrigado. O professor está falando. São meus alunos. Fiquei muito feliz de estarem aqui. Deus abençoe, viu? Os jovens assim se dedicando à palavra de Deus é muito bom, né? Então, vamos pensar numa mexerica, né? São vários gomos. Então não existe, na verdade, frutos do Espírito. É fruto do Espírito. Tá certo assim, pastor? Certo, perfeito. Muito bem. Agora, vejamos o outro item, coerência. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados. Ou seja, não há uma coerência no cristão andar como ímpio. Então nós temos que ser coerente. É cristão? Sim. Então você tem que andar com o fruto do Espírito e não com as obras da carne. Embora as obras da carne, existe uma luta da carne contra o Espírito. Nós temos isso. Nós não somos perfeitos. Todos nós pecamos. Só que acontece o seguinte: aquele que tem o Espírito Santo, quando ele peca, ele se entristece, ele sente algo no coração, porque é o próprio Espírito querendo santificá-lo. Então o que acontece? Ele faz algo errado, ele pecou, mas ele sente aquele peso, ele roga a Deus, pede misericórdia, se arrepende e vai caminhando. Porque a nossa conversão, a nossa santificação, melhor, é um processo. Quanto a compreender a obra, nos arrepender, receber, ser salvo, ela é imediata. Você creu, aquele que crê está salvo. Só que a nossa santificação é um processo. Mas acontece o seguinte: não é falar assim, eu tenho o Espírito Santo, eu vou esperar o Espírito Santo me santificar. Não. Claro que nós, por nós mesmos, nós não podemos fazer nada. Sem mim nada vós podeis fazer, disse o Senhor Jesus. Mas temos que ter aquela coerência. Eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus, então eu vou buscar a santificação. É como já dissemos, ninguém é salvo pelas obras, mas o salvo tem boas obras. Existe uma corrente aí, meio liberal, irmãos, que eles acham assim, estou salvo. E aí eles convivem com as obras das trevas. É impossível, é incoerente, não há coerência de falar que é uma nova criatura, que é um filho de Deus, que anda com Jesus e não ter mudança de vida. Não existe, isso não existe. Tá? Agora, quanto ao amor.
E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Irmãos, eu fiz uma listinha aqui, que quando fala andar em amor, se nós pensarmos tudo que o Senhor Jesus fez por nós, claro que é impossível, por mais que nós queiramos imitar o Senhor, é impossível sermos como o Senhor. Mas eu coloquei uma lista aqui. Como que nós podemos andar em amor? Quais são as obras que nós temos que fazer para andar em amor? Eu fiz uma listinha aqui. Cuidar dos doentes, apoiar os enlutados, ajudar os famintos, socorrer os desamparados, que são as viúvas, os órfãos, os moradores de rua, portadores de necessidades especiais, capacitar a comunidade carente, ter o mesmo sentimento um para com os outros, ou seja, ter empatia, esforçar-se por manter a paz, não ser vingativo, praticar hospitalidade e saber perdoar. É interessante que muitas vezes nós nos sentimos ofendidos e falar, aquela pessoa que ela fez para mim é muito grande, não dá para perdoar. Só que, será que nós paramos para pensar o que o Senhor Jesus perdoou de nós? Será que alguém que está aqui seria digno por si? Não, nós somos só justificados por Cristo. Então, igual aquela parábola, né? O rei, ele tinha o seu servo que devia para ele, devia uma quantidade enorme de dinheiro, e ele o perdoou. E esse mesmo tinha um outro que tinha uma quantidade mínima que estava devendo, e ele não perdoou e o colocou em castigo até que pagasse. E aí o rei o chamou, mau servo, eu te perdoei uma dívida imensa e você não perdoou algo insignificante, digamos assim. Então o Senhor nos perdoou. O que é para nós perdoar o próximo? Então existe aquela falta de perdão que vai, além de nos separar um pouco da convivência com o Senhor, é aquilo que vai fazer mal para nós mesmos. Eu estou magoado, má água, aquela água parada. Entende? Então nós temos que nos livrar de tudo isso. É fácil? Não é fácil, porque nós somos carne e nós temos essa luta, né? Agora, quanto a cuidar de doentes, como que nós podemos fazer? Visitando, ajudando com remédios, com médicos, cuidando da sua saúde, higiene pessoal. Aqui nós temos, né, na igreja, pastor Elias e a irmã Iracema que fazem esse trabalho na parte de saúde. Então o que acontece? É impossível também, pessoal, está escrito assim, é impossível aquele que realmente ama a Deus não amar os seus irmãos. Diz assim, filhinhos, não amemos de língua, de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Eu amo meu irmão, e o que você faz por ele? Nada. Então, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Como nós podemos apoiar os enlutados? Ora, visitando, até com ajuda no funeral. Eu, quando perdi a minha mãe, estava numa situação muito difícil, e logo que souberam que a minha mãe tinha falecido, foi um casal de irmãos na minha casa e falaram, um certo irmão pediu para que eu viesse aqui e que você escolhesse tudo para o funeral da tua mãe, que Deus preparou, está tudo pago, vai ser tudo pago. E ele disse que não precisa escolher de segunda, terceira mão, escolhe da forma que você quiser. Só que é lógico, eu escolhi aquele bem mais simplesinho, e esse irmão trabalha assim. Geralmente, quando tinha um funeral lá de pessoas pobres, geralmente era ele, porque ele estava muito bem de vida, então ele ajudava. Ninguém ficava sabendo, quer dizer, como eu convivi com ele 25 anos, depois eu até sabia que era ele, eu convivi com ele 25 anos, e ele tem esse dom. Outra coisa, ajudar os famintos. Como nós podemos ajudar os famintos? Com cestas básicas, também com
providenciar alguns alimentos e até gerar trabalhos. Por exemplo, por que não, muitas vezes, tem um faminto, tem um necessitado que está desempregado, dependendo da nossa profissão, do nosso conhecimento, dá uma ajuda para ele, para que ele tenha ou uma profissão, ou a fazer, alguma coisa assim, para que ele possa ter a sua forma de viver, sua renda própria. E socorrer os desamparados, né, que são os viúvos, órfãos. Está escrito, né, a religião pura e verdadeira para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e apartar-se da corrupção do mundo. Vejam bem, irmãos, nós temos aqui agora sobre o andar do crente. Eu tenho uma listinha, depois quem quiser eu tenho todos os capítulos, que o apóstolo Paulo nas suas epístolas, ele fala justamente assim: o crente é chamado a andar como? Então ele diz assim: andar digno de seu chamado, que é em Efésios 4:1. Andar em boas obras, andar em amor, andar com prudência, andar no Espírito, andar em novidade de vida. Não tem na listinha aí, mas é que eu falei para os irmãos, como é muito amplo, se eu fosse escrever tudo também o que eu estou falando, ia ficar muitas folhas. E até pretendo, se assim Deus preparasse por um caminho de Deus, voltar não apenas a falar sobre esse tema, mas colocar muitas outras coisas que não estão aqui e que durante todo esse processo, de mais de 40 anos caminhando com o Senhor, nós percebemos na própria palavra de Deus, né? Não é que tem sobre o caminhar com Cristo. Andar em sabedoria e andar agradando a Deus. Vejam bem, irmãos, quando nós falamos de andar com o Senhor, é só nós pensarmos como o Senhor andou. Então, por exemplo, o Senhor desprezava alguém? Não. O Senhor humilhava alguém? Não. O Senhor ajudava as pessoas? Sim, ajudava a todos, os pobres, necessitados, os doentes, os pecadores. Como que nós podemos ajudar também? Tem várias formas de ajudar. Aquele que anda com Cristo, ele tem Cristo no coração. É impossível aquele que tem Cristo não colocar para fora aquilo que está no coração. Então o que acontece? É sempre assim: teu coração está cheio de Cristo, está cheio da presença de Deus, então eu quero comunicar, eu vou acompanhar alguém, não apenas no discipulado, às vezes ensinando as Escrituras, dando acompanhamento. Por quê, irmãos? Aquele crente que fala que anda com o Senhor e só vai para a igreja e não faz nada, é que nós estamos vendo aqui, ó, é incoerente, não tem coerência. É impossível andar com o Senhor Jesus e não dar fruto. É impossível andar com o Senhor Jesus e não ser diferenciado. Por exemplo, ser diferente no ambiente de trabalho, ser diferente, por exemplo, como professor, inclusive, os irmãos terem uma ideia, como que Deus fez, olhando o horário aí para não passar. Eu estava durante 6 anos sem dar aula em escolas. Eu estava dando só aula particular, e aí apareceu de uma forma que Deus preparou, uma forma assim muito especial, para que eu fosse para uma escola. E eu cheguei, até minha esposa falou: você já passou da idade, aí você está querendo dar aula? Porque geralmente as escolas querem professores mais jovens para ter uma convivência melhor com os jovens. Mas às vezes é até algo contrário que acontece. Eles fazem a cabeça dos jovens naquilo que eles vivem no mundo. Bom, chegando lá, tive que fazer 2 testes, um oral e um escrito. E chegou na hora, mais ou menos assim: como que você trata os alunos, o que você faz, qual é a tua forma, qual é a tua filosofia de trabalho? E eu pus assim: aquele que faz para o Senhor o faz. Eu, como cristão, procuro sempre fazer da melhor forma, como se fosse a Deus.
Eu não estou falando isso para minha exaltação, para os irmãos verem como que Deus honra aquele que o honra. Aí o diretor me chamou. Eu não sabia, ele é pastor. Ele falou, rapaz, era isso que eu estava procurando. Era esse perfil que eu queria, e eu falo sobre isso aqui na escola. Aquele que faz para o Senhor faz. Entendeu? Então é assim, irmãos. Andar com Cristo, caminhar com Cristo é ser diferente. Então aquele vizinho diferenciado é aquele pai de família com realmente a sua posição como sacerdote do lar. É aquele filho realmente honrando os pais. Ou seja, aquela pessoa que quem vê fala, ó, realmente essa pessoa aí, ele não é de falar muito, mas ele tem a forma dele viver, me convenceu que o lugar que ele vai deve ser muito bom. Qualquer dia eu vou lá na igreja dele. Não falando de igreja, mas para falar do caminho do Senhor. Bom, sobre a iluminação também, como que nós vamos andar, né? Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui nós temos uma conclusão. Deixa eu ver aqui, já está no horário. A conclusão, irmãos, eu gostaria que todos acompanhassem, que nós vamos ler. Conclusão. Todos acharam, né? Aí embaixo. Os verdadeiros cristãos estão acima do sistema mundano de valores. Para vencermos o mundo, devemos rejeitar os ideais e pensarmos e vivermos segundo a palavra de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Então, irmãos, espero que nesse breve resumo aqui, os irmãos tenham uma ideia a respeito do que é andar com Cristo e qual que é o caminhar do crente. E por mais uma noite agradeço a Deus por esse privilégio de poder falar da sua palavra. Que Deus seja louvado. Amém.